No vídeo de hoje eu vou te apresentar 4 livros cristãos que falam sobre maternidade na perspectiva bíblica. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e no vídeo de hoje eu trouxe 4 dicas de livros cristãos que falam sobre maternidade. São livros que eu já li ou que eu estou lendo nessa fase da gestação. E eu fiz um Reels lá no meu Instagram, que é @Bíblia da Sabrina, se você não me segue por lá, indicando esses 4 livros de maternidade. E aí sempre surgem mensagens assim, fala mais sobre esse livro, qual que é melhor, por qual que eu começo. Então, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre cada um desses livros. Eu tenho aqui 2 na versão física e 2 em e-book. Então eles estão disponíveis tanto na versão física quanto para o Kindle, se você tiver. Eu vou deixar os links desses livros aqui no box de informação para você adquirir pela Amazon e vou contar o que eu achei de cada um deles até o momento. E eu sei que existem outros livros cristãos de maternidade que vocês até começaram a indicar lá no meu perfil do Instagram. Então você, mamãe, que já leu algum outro livro sem ser esse que eu vou falar aqui, já aproveita para deixar aqui nos comentários, porque é um tema que eu me interesso muito e quero com certeza ler outros livros que tem essa temática. Se você gosta inclusive dessa temática de maternidade, dicas de livros, já aproveita para deixar um gostei nesse vídeo, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Aqui tem uma playlist completinha com várias reviews de livros por aqui. E vai comentando aqui embaixo qual desses livros você já leu ou se ficou interessado para ler algum deles, tá bom? Eu vou começar falando sobre o livro As Primeiras 4 Estações, da Fernanda Witwicki, que é um ótimo livro para você presentear uma gravidinha ou para você se presentear quando você estiver grávida, porque ele fala sobre o momento do puerpério logo após o nascimento do bebê. Os outros livros que eu vou indicar aqui, eles são mais recomendados para a fase de criação de filhos, de educação de filhos. Então esse daqui eu indicaria primeiro para você ler enquanto você passa pelo puerpério, e aí depois que você ler esse, você vai ler os outros que falam sobre criação de filhos. Eu já acompanho o trabalho da Fernanda, já li os livros dela, então gosto muito da forma que ela escreve, e esse foi o primeiro livro dela que eu li, e eu me encantei pela forma de escrever dela. Eu lembro que eu comecei a ler esse livro, eu li assim em 2, 3 dias, foi super rápido, porque me envolveu muito, e olha que na época eu nem tava grávida, mas eu comprei o livro por gostar do trabalho dela, por acompanhar o testemunho dela. A Fernanda hoje é mãe de 3 filhos, teve mais de 30 tentativas para engravidar e depois que ela conseguiu, ela tem compartilhado a sua jornada na maternidade. Ela fala muito, inclusive, sobre isso lá no Instagram dela. Acredito que a maioria de vocês já a conheçam, mas se tem alguém aí que não conhece, já aproveita para acompanhar também o trabalho dela. Eu vou ler aqui a parte de trás para vocês, vou falar um pouquinho sobre a proposta do livro, para você conhecer melhor antes de adquirir. Que a maternidade não é nada fácil, todos estamos cansados de saber. Para uma mãe passando pela experiência pela primeira vez, então, a chuva de informações e dicas encontradas em livros, blogs e até mesmo nos conselhos de outras mães pode ser assustadora. A autora desse livro, Fernanda Witwicki, passou por tudo isso durante sua primeira gravidez, na qual descobriu que esperava não apenas mas 2 bebês de uma vez só. Nesse livro, Fernanda relata como ela sentiu e viveu o primeiro ano de vida de seus filhos, compartilha suas angústias e estratégias e mostra como ficou sua relação com Deus durante todo esse período, incluindo os momentos mais difíceis e cansativos. Assim como nas estações do ano, a maternidade também traz consigo um novo olhar sobre a passagem dos dias. Cada estação tem suas peculiaridades, dias frios ou quentes, folhas coloridas ou secas, mas Deus quer trabalhar em cada um de nós na exata estação em que estamos. No inverno ou no verão, no outono ou na primavera, podemos sempre contar com a ajuda de Deus, que é o dono de todas as estações. E aqui tem uma frase muito legal que representa o livro, né? Que é sobrevivendo a maternidade, e aí ele risca a parte do sobre, então fica vivendo a maternidade. Essa é a proposta do livro, né? Que você passe pelas 4 estações da forma mais leve que for possível. O design também desse livro aqui da Fernanda, gente, é a coisa mais linda. Na verdade, todos os livros dela têm um trabalho de design, assim, muito impecável. Esse livro também está disponível em audiobook na Pilgrim, e é a própria Fernanda Witwicki que narra esse livro, se eu não me engano. Esse daqui é o sumário do livro, e aqui tem cada uma das estações. Então começa no inverno, que são os 3 primeiros meses do bebê, que é a fase mais difícil ali do puerpério, né? O capítulo 1 fala sobre vai passar, a hora mágica pedindo socorro e boa noite. Logo em seguida vem a estação da primavera. Os capítulos são tudo coloriu, hora de recomeçar e o casamento. Na estação do verão vai falar sobre o papá e as rotinas espirituais, corpo do verão e amor sacrificial. Por último, a estação do outono
vai falar sobre a arte de gastar saliva e os frutos da estação. E no final de cada capítulo, ela tem algumas dicas que ela traz também para as mamães, então é bem legal. No início de cada estação tem uma capa, então essa daqui é a capa do inverno. Gente, é muito lindo o design desse livro, olha que lindo. E no final de cada capítulo tem essa parte aqui de dicas da Fê, com dicas que ela fala sobre cada estação do ano. Um livro muito legal, eu acredito até que eu vou reler agora no puerpério. Fica aqui minha recomendação para você presentear uma gravidinha ou para você mamãe. O segundo livro que eu quero indicar para você mamãe é o livro Criação Bíblia Compatível. Ele foi escrito pela Tatiane Joslin. Eu não conhecia o trabalho da Tatiane e depois de ler o livro eu comecei a acompanhar ela no Instagram e ela fala bastante sobre esse tema também de maternidade bíblica. Então fica a minha recomendação para você ler o livro e também acompanhar o trabalho dela no Instagram, que é um trabalho muito legal. Esse daqui e os demais que eu vou indicar não falam sobre o puerpério em si, falam sobre criação de filhos, que também é um tema muito importante da gente estudar, certo? Esse daqui diz assim: Criação Bíblia Compatível, vivendo uma maternidade bíblica. E aqui atrás ele diz: nunca houve um tempo com tantas informações sobre educação de filhos. Esse é o foco desse livro. As redes sociais e todo o fácil acesso à informação tem gerado uma enxurrada de orientações para pais e mães. Infelizmente, nunca houve um tempo com tantas mães cristãs deixando a Bíblia de lado para educar seus filhos confiadas em técnicas humanas e com uma mentalidade completamente independente da palavra de Deus. Nesse livro, Tatiane Joslin desafia as mães a crerem que a Bíblia é poderosa para nos instruir em toda boa obra, até mesmo na maternidade. Ela reúne fundamentos, princípios essenciais, conselhos práticos e aborda o que é realmente compatível com o que a Bíblia diz. Você vai descobrir que uma criação Bíblia compatível é completa e indispensável. Ao lembrar o quanto a sua maternidade é importante para Deus e quanto Ele quer atuar nisso, você estará segura para fazer o que é preciso, a fim de viver uma maternidade extraordinária. Eu li esse livro completo também e é muito, muito bom. A linguagem é super tranquila de ler, ele tem um design bem bonito também. Aqui no sumário dele, deixa eu ler os capítulos para vocês verem o que ele aborda. Tem a introdução, aí capítulo 1, flecha pronta não dá em árvore. Depois, por que a Bíblia? O propósito bíblico da maternidade, o grande alvo, o potencial de uma compreensão completa. É só uma fase? Limites, fundamento da disciplina, a prática da disciplina, venenos contra a criação Bíblia compatível, a unção de Zadok de Benjamim e por último tem um capítulo sobre paternidade Bíblia compatível com o esposo dela dando uma palavra para os pais, tá? Então esse daqui é o sumário do livro Criação Bíblia Compatível. Ele tem um design bem bonito, ó, aqui tem o prefácio, todo início de capítulo tem esse layout aqui, ó, com essa cruz. Tem umas frases também que ela coloca aqui destacadas, esse é o capítulo 1. E aqui ela traz um conceito que aparece nos outros livros também que eu vou indicar para vocês, que é o conceito da gente não olhar para o comportamento ruim da criança, mas sempre voltar para o coração da criança, levando em consideração que o coração dela é um coração inclinado ao pecado também. E daí é a importância da gente direcionar esse coração então para os pés de Jesus. Sempre lembrar que nós estamos conduzindo um ser que precisa conhecer a Cristo, que precisa de salvação e que precisa de arrependimento também. O terceiro livro que eu vou indicar para vocês é o livro Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. Ele é um livro muito mais abrangente, mais profundo do que o da Tati Joslin, mas o tema dele é muito também nesse sentido de criação de filhos e de levar os pais a pastorearem o coração da criança. Eu leio ele aqui na versão e-book do Kindle, eu vou ler os capítulos dele para vocês terem noção do tanto de coisa que ele aborda. Ele vai desde a infância até a adolescência. Os nomes dos capítulos são Fundamentos para uma criação de filhos orientada pela Bíblia, chegando ao âmago do comportamento, é quando ele traz esse conceito, né, de ir para o coração da criança, o desenvolvimento do seu filho, influências que moldam. Esse capítulo é bem legal também, ele vai falar de como o ambiente molda a criança e tudo mais. Desenvolvimento do seu filho, orientação em direção a Deus, você está no comando, examinando seus propósitos, modificando seus objetivos, descartando métodos não bíblicos, adotando métodos bíblicos, comunicação, os tipos de comunicação, uma vida de comunicação, a vara, tem um capítulo só para falar sobre o uso da vara na Bíblia, adotando métodos bíblicos, apelo à consciência, e a parte 2 do livro fala sobre pastoreando através das fases da infância à adolescência, que é da infância à pré-escola, depois da escola à pré-adolescência
e por último ele aborda sobre a adolescência. Então são muitos capítulos nesse livro. Ele é o mais longo até agora que eu tô lendo, por isso que eu não terminei ele ainda, mas eu já tô bem avançada assim na leitura, acho que eu tô na metade do livro e eu vou ler um trechinho aqui só para vocês entenderem o conceito que ele traz, ó. A melhor descrição das atividades do pai em relação ao filho é pastorear. O pai é o guia do filho. Esse processo de pastorear ajuda a criança a entender a si mesma e ao mundo em que vive. O pai pastoreia o filho através da avaliação deste e de suas reações. Ele o pastoreia a fim de que entenda não apenas o que de suas ações, mas também o porquê. Como pastor de seu filho, você quer ajudá-lo a entender a si mesmo como uma criatura feita por Deus e para ele. Você não pode mostrar-lhe essas coisas meramente pela instrução. Deve guiá-lo no caminho da descoberta. Precisa pastorear seus pensamentos, ajudando-o a aprender o discernimento e a sabedoria. Esse processo de pastorear é uma rica interação com seu filho, mais rica do que simplesmente dizer-lhe o que fazer e pensar. Pastorear envolve investir sua vida em seu filho através de uma comunicação aberta e honesta que expõe o significado e o propósito da vida. Então fica aqui minha recomendação para você que quer um livro mais profundo sobre esses temas de pastorear o coração da criança. Por último, vou indicar aqui o livro Não Me Faça Contar Até 3. Esse livro eu também tem uma versão em e-book e quando eu vi eu achei que era um livro que falava sobre educação respeitosa e tudo mais, não sabia que era um livro cristão. Aí eu li o subtítulo, que é O Olhar de uma Mãe sobre a Disciplina Orientada para o Coração. Lembra que eu falei para vocês que eles sempre voltam para isso? Então eu imaginei que fosse um livro cristão e depois pesquisando eu vi que ele é realmente um livro cristão, da editora Fiel inclusive, e vou falar aqui um pouquinho dos temas que o sumário aborda. Ó. A parte 1 se chama Chegando ao Coração de Seu Filho, o chamado celestial da maternidade, definindo a disciplina, extraindo os problemas do coração, instruindo os filhos na justiça. A parte 2 é Como repreender biblicamente, domando a língua, o poder da palavra de Deus, lidando com o manipulador e orientações para a correção verbal. E a parte 3 do livro é o uso bíblico da vara. A vara está ligada ao coração? O modelo bíblico funciona, definindo padrões de obediência, bater ou não bater. Esse daqui eu tô bem no comecinho ainda, então eu não tenho uma opinião sobre todo o conteúdo do livro. E tem considerações finais, como se tornar um cristão, como conduzir o seu filho a Cristo, como orar pelo seu filho. Vou ler um trechinho dele aqui do comecinho para vocês entenderem um pouquinho sobre a proposta dele. Sim, minha maior realização hoje foi educar os 2 filhos preciosos que Deus confiou aos meus cuidados. Agora vamos falar sobre o meu maior desafio de hoje e de cada dia. Criar esses 2 preciosos filhos no caminho do Senhor. Deus tem realmente um trabalho importante para mim e ele requer muita habilidade. É a minha vocação, minha prioridade, minha luta e meu objetivo. Aproveitarei a oportunidade e aceitarei a tarefa presente. Amarei, cuidarei e treinarei meus filhos da maneira que Deus me chamou para fazer. Mães, nós precisamos ser lembradas da tremenda responsabilidade que Deus nos deu. Quando respondemos ao chamado celestial da maternidade com paixão, as recompensas são muito maiores do que qualquer outra que poderíamos ganhar fora desse chamado. As alegrias da maternidade são tesouros raros e belos que podem ser facilmente perdidos se não aproveitarmos a oportunidade para agarrá-los. Ser mãe é mais do que ser cozinheira, motorista, empregada doméstica, conselheira, médica, juíza, disciplinadora. É sobre moldar o caráter, construir confiança, cuidar, ensinar e orientar. Não há nada como a influência que uma mãe tem sobre seu filho. A influência de uma mãe tem um potencial enorme de moldar a pessoa que a criança se tornará, para o bem ou para o mal. Então, esse daqui é o livro Não Me Faça Contar Até 3. Se você já leu ele completo, me conta aqui nos comentários qual que é a sua visão dele. E esses são os 4 livros cristãos de maternidade que eu conheci até o momento. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum deles, o que você achou, me conta a sua opinião sobre o conteúdo deles, qual você indica também para que eu possa ler e procurar. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos. E eu vou deixar aqui no final uma playlist com as reviews de outros livros que eu já postei aqui no canal, caso você esteja procurando mais dicas de livros, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.